Então, vamos começar mais uma aula, aula do dia 24/6, deixa eu ver se a data está certinho. Então, vou fazer o seguinte, a aula de hoje vai ser uma aula mais rápida, tá? Continuando o assunto sobre fundação, ensaio de SPT e, e queria ver também se a gente consegue falar um pouquinho de sapata de divisa e como a gente faz no CIP as nossas vigas de equilíbrio para poder equilibrar quando a sapata está na divisa do vizinho, né? Na divisa do terreno. Então, eu vou abrir aqui o CIP. Eu não preparei assim uma aula, não preparei nada muito em especial. Eu vou tentar abrir aqui um projeto qualquer que a gente já tenha trabalhado no nosso curso. Então, eu vou abrir aqui a área de trabalho, curso de atualização. Deixa eu abrir aqui um projeto qualquer. Pegar aqui modelo vivendas. Deixa eu ver se esse vai ser um bom projeto para a gente falar a respeito. Vou abrir aqui a revisão 3. Deixa eu ver que projeto é esse. Sim, eu acho que esse aqui é um bom projeto para a gente conversar. Então, primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que, pô, eu fiquei até preocupado hoje. Eu estou ajudando uma ex-aluna, ela está fazendo o projeto dela tudo direitinho, mas aí ela me mandou um projeto para eu avaliar e o projeto é real. Assim, não é esse o projeto que está na tela não, tá? Esse aqui esse projeto que está na tela é um dos projetos que a gente tem, que a gente fez aí no decorrer do curso. Em algum momento a gente fez esse projeto aqui em sala de aula. Mas aí, qual foi a minha preocupação? Ela está desenvolvendo o projeto, tá andando bem, tudo certinho. Aí, quando eu olhei as sapatas, eu perguntei assim, tô achando as sapatas muito pequenas. Você adotou qual tensão no terreno? Ela foi respondeu assim, professor, adotei, eu não fiz ensaio de SPT, aí adotei aquela tensão que você sempre usa nas suas aulas, 0,25 MPa. Aí eu tomei um susto, falei, mil desculpas, eu não me lembro de falar para adotar 0,25 na falta de ensaio. Ela, professor, não é isso? Eu falei, não, calma. Quando a gente começa uma obra nova aqui no CIP, né, que a gente começa uma obra nova, se eu não me engano, o 0,25 que está aqui, ou normalmente 0,25 ou 0,3 aqui embaixo, se eu não me engano, isso aqui é um valor, é um default do programa sem conotação técnica nenhuma. Tipo assim, é simplesmente um valor inicial para o programa. Ele precisa ter um número preenchido aqui dentro dessa caixinha para ele poder dimensionar a sapata. Porque se aqui tivesse zero, ele não dimensiona, porque ele precisa dividir a força pela área, né, para poder dar as tensões serem menores do que o terreno. Então, se você tiver com isso aqui zerado, ele não consegue calcular a área. Aí eu até conversei com ela, acho que eu já conversei com vocês também algumas vezes. Só um minutinho. Só um minuto aqui, deixa eu arrumar uma coisa na. Aí eu falei com ela, olha, tem que tomar um cuidado. Isso aqui é um default. Se em algum modelo a gente deixou isso aqui e a gente não mexeu, é porque a gente estava na fase do curso que o objetivo não era calcular as sapatas, era a gente entender o funcionamento do programa, entender como é que monta o modelo, como é que a gente faz todo o lançamento da estrutura, carregamento, mas no início do curso eu não fico me preocupando com a tensão do terreno, eu deixo para falar sobre tensão no terreno, mas para o final. Então, queria chamar a atenção de vocês, esse número que vem aqui dentro da memória, ele é assim, um número qualquer. Não quer dizer nada. Quando na falta de um ensaio, pode adotar esse. Muito pelo contrário, tem que tomar um certo cuidado. Se vocês clicarem aqui na setinha, né? Clicarem aqui na setinha, o programa tem aqui, algumas sugestões de tensão, olha lá, de tensão, que, para falar a verdade, eu nem sei de onde veio isso. Assim, eu já tentei procurar, depois até alguém se souber de uma informação mais precisa, né, me passa depois, porque eu já procurei em alguma literatura, eu não sei, assim, da onde que ele correlacionou aqui. Brita tem uma tensão de 0,29, uma areia densa tem 0,24, areia semidensa 0,196, se tiver um lodo 0,1, aí areia solta 0,098, aí uma argila branda 0,098. Esses números aqui eu também não sei
da onde isso aqui veio. Assim, vou ser bem sincero, eu não faço ideia, eu não sei se em alguma norma internacional tem essa correlação entre tipo aqui, alguns tipos de solo com aqui a tensão do terreno. Então vamos lá. Se a gente tem o SPT, né? Beleza, fica melhor de avaliar. Se a gente. O cliente contratou. Imagina que o cliente aqui que tivesse contratado nós para ter desenvolvido esse projeto, e em paralelo contratou a sondagem. Né? E aí eu volto a repetir. Sempre que possível, cara, pede a sondagem. Eu tento em todas as minhas obras convencer o cliente. Cara, algumas obras eu não consigo, principalmente as obras muito pequenininhas. Aí paciência, aí a gente tem que sair meio pela tangente, mas num primeiro momento a gente precisa ter a sondagem. Aí fez a sondagem, vamos abrir aqui uma sondagem qualquer. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui uma. Ó, vou abrir aqui de um projeto de um aluno meu do Edmar. Deixa eu ver, cadê a sondagem? Aqui, ó, que é lá em Cabo Frio. Aí, ó, fez aqui a sondagem. Ó, abrir. Beleza, então tá aqui a sondagem, ó. Esse aqui deve ser o furo 1, ó. Furo 1. Vamos ver quantos furos ele fez aqui, ó. Aí, furo 1, a sondagem. Então, tá aqui o número de golpes, ó. No primeiro 1 metro de profundidade deu 5 golpes. Aí afundou um pouquinho mais. No próximo deu 7 golpes, 10 golpes. Aí aqui está escrito ó, areia com detritos, depois vem argila arenosa, depois areia grossa, alteração, cara, nível de água, deve ter alguma, não achou água nesse local, nível de água seco, não encontrou água, e com 7,45 já ficou impenetrável, ó lá, não achou uma rocha ou um matacão, pronto, parou, aí foi furo 2, né, tá aqui, ó, 5, 6, 9, 16, então seguiu aí a mesma lógica do furo 1, ó, começou na ordem de 5 golpes, depois foi aumentando, até com 7,45 encontrou o impenetrável. Olha lá, 5, 6, 9, aí 6,45, pode ser que o terreno lá não estava... tem que tomar um certo cuidado também, que esses furos, eles não são balizados por um ponto fixo do terreno, então essa profundidade está relacionada com a boca do furo. Então, por que aqui chegou em 6,45 e o outro furo, cara, chegou em 7,45? Existe até a possibilidade do fundo impenetrável ser variável, mas para um terreno pequeno não acontece. É mais possível que o terreno tivesse como um declive, né? Então, beleza. Aí fez aqui 3 furos, 5, 9, 12. Muito bem, então, se esse cliente aqui o cliente tivesse contratado o ensaio de SPT, né? O caso aqui o nome do cliente é Thierry, ó, tá? Quem está fazendo o projeto e vai executar a obra é o Edmar. Aí, beleza, fez. Então, tá fácil de eu conseguir avaliar qual é a tensão do terreno. Partindo daquele método simplificado, né, que a gente viu semana passada, para obras de pequeno porte, cara, dá para a gente usar a mão daquele artifício de pegar o número de golpes e dividir por 5. Então eu ia dar uma avaliada aqui, furo 3. Vamos botar que eu fosse colocar a sapata com 1,5 m de profundidade. Então aqui é 1 metro de profundidade, deu 9 golpes, ó, com 1 metro de profundidade deu 9 golpes. Com 2 metros deu 12, com 2 metros de profundidade eu acho muito... já uma profundidade muito grande para fazer sapata. Vamos partir do princípio que seria sapata. Então, vou botar a minha fundação aqui com 1,5 m. Então, eu estou entre 9 e 12 golpes. Eu trabalharia a favor da segurança com 9 golpes. Muito bem, 9 golpes. Aí eu vou para o outro furo, né? Vamos dar uma avaliada. Aqui, deixa eu ver só. Beleza, ó. Aqui tá os furos que foram feitos, ó, furo 1, furo 2, furo 3, e os 3 furos são representativos. Depois eu vou abrir aqui o projeto da obra. A obra ocupa mais ou menos essa projeção aqui, ó, do terreno. Então, eu tentei localizar os 3 furos, quando eu cotei os furos para poder fazer a sondagem, eu tentei fazer de tal forma que eles me dessem uma visão melhor da onde ia ser a obra, né? Nem fiz questão de fazer um furo aqui, porque aqui não tem obra.
Então, eu tentei localizar os furos aonde eu solicitei os furos mais na região onde ia ser a obra. Então, voltando aqui no SPT, ó. Então, o primeiro furo deu 9, aí o segundo já deu 6 para 9, então, vamos lá, desculpa, vamos raciocínio. De 9 para 12, aí aqui, ó, de 6 para 9, de 5 para 7. Então, os três estão, a ordem de grandeza aqui que está valendo, ó, vamos botar assim, ó, 7 aqui, né, 7, aí aqui 6, aqui deu 9. Então, a favor da segurança, a gente poderia fazer assim, ó, então, vamos tomar que o NSPT, para 1,5 m de profundidade, a gente fosse botar aí 6 golpes, né, 6 golpes está a favor da segurança. Aí qual que seria a minha tensão? A tensão seria igual a 6 dividido por 5, esse aqui é o método simplificado, lembra? A gente conversou, método simplificado. Aí cada autor propõe um número, né? A maioria dos autores propõe 5 em geral, ou quando você pega uma areia, só para... Eu não falei isso na semana passada, tá? Observação. Esse método simplificado, né? Vou botar aqui, ó, método simplificado. A tensão, vou botar assim, ó. A tensão é igual, né? Vou botar assim, ó, tensão admissível, já com coeficiente de segurança, seria o NSPT dividido por um número, né? Um número. Esse número, cada autor propõe alguma coisa. Número, vou botar aqui assim, número. Então, esse número, a maioria dos autores propõe 5. Mas, quando é areia pura, né? Quando você pega um terreno bem arenoso, cara, a sugestão de alguns autores é você transformar esse para, assim, ó, botar assim, ó, 5 seria uma geral, né, para a maioria dos solos. Agora, quando você pega um terreno muito arenoso, uma areia pura, cara, eles pedem para você dividir por 4. Aí eu falei assim, mas por que dividir por 4? É porque no ensaio do SPT, a areia cria uma certa resistência à penetração do equipamento que faz o ensaio, que camufla um pouco a resistência no quesito fundação. Então, ela tem uma resistência à penetração, mas na hora que você coloca a sapata, ela pode ter uma leve acomodação. Então, a tensão admissível pode ser um pouquinho menor do que você fosse dividir por 5, tá? Então, alguns autores propõem para areia 4, mas eu vou ser bem sincero, eu acabo que o meu número mágico, é o número que eu uso no dia a dia, para as obras pequenas é o 5 mesmo, tá? Então, seguindo a lógica aqui, que a gente viu que deu 6, 7, 9, eu ia adotar o 5. Uma coisa que esse ensaio aqui está bem interessante é o terreno para baixo, a resistência é crescente, então a gente tem que tomar um cuidado com aqueles terrenos. Na aula passada a gente viu alguns terrenos que têm uma certa resistência inicial e depois a resistência diminui. Aí tem que tomar um certo cuidado. Qualquer coisa a gente depois abre um ensaio desse. Então, 6 dividido por 5, acho que dá 1,2, né? 6 dividido por 5 dá 1,2. Essa unidade aqui, esse método simplificado, sai em quilos por centímetro quadrado. Aí a gente tem que passar isso para MPa, porque lá no CIP, ele pede a tensão MPa. Então, você divide por 10, 0,12 MPa. Então, se essa obra aqui fosse, essa obra aqui que está no CIP, que eu abri aqui ao acaso, eu peguei uma obra que a gente deu aí no decorrer do curso. Se a gente estivesse trabalhando com essa obra, que não é tão grande assim, é um sobrado de 2 andares, e foi feito o ensaio de SPT, e o ensaio foi esse que a gente acabou de olhar, o certo era a gente vir aqui e colocar 0,12, né? 0,12, pode colocar aqui na segunda casa também 0,12. Aí fechamos aqui o assunto tendo um ensaio de SPT. Ó, só para um parênteses. Então, essa obra aqui, a gente fez o ensaio. Muito bem. Mas e se essa obra, o cliente não quis fazer o ensaio? Não fez. Muito bem. Não fez o ensaio? Cara, a gente vai ter que tentar sair pela tangente. Assim, como é que você vai deixar de calcular a obra numa obra pequena porque o cliente não quer pagar o ensaio? É ruim, mas a gente tem como fazer. No caso aqui da obra do Thierry e do Edmar, cara, de forma nenhuma eu poderia ter deixado o projeto correr se não tivesse o ensaio, porque aqui a obra já não é
pequeno, ó. Eu vou abrir aqui a obra para vocês, só por curiosidade, ó. Projeto, deixa eu abrir aqui uma planta dele. Oi, pode falar. Boa noite. O que você classifica a obra pequena? 2 pavimentos? Eu acho que é, Evandro. 3 pavimentos eu já acho que já para dar um chute no ensaio, eu acho que até 3 pavimentos eu ainda acho que daria para fazer sem o ensaio. Daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto aí que você me perguntou. Mas deixa eu abrir aqui o projeto do Edmar. Quer ver, ó? Deixa eu ver se vai demorar muito para abrir. Só um minutinho, vamos abrir aqui o projeto dele. Vai dar pra gente filosofar bastante a respeito disso daqui a pouquinho. Acho que vocês vão conseguir pegar a lógica do que fazer quando a gente não tem um ensaio. Então, ó, nessa obra aqui do Edmar, que foi a gente pegou ali para fazer a gente pegou o SPT dessa obra. Pô, olha só, já são 1, 2, 3, 4 lajes. Se for considerar aqui mais essa que cobre aqui tem a região de caixa d'água, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 lajes. É uma obra grande? Não, é uma obra de médio porte, né? Assim, não é uma obra pequena, porque ela em termos de largura aqui, as dimensões em plantas não são pequenas. Cara, não é uma obra grande, porque obra grande são os prédios altos. Né? Eu diria que é uma obra de médio porte. Essa obra não tem como você vai. O cliente vai gastar aí. Tô chutando aqui, né? Quer ver? Chutando, vou dar até um chute bem chutado, ó. Vamos pegar aqui a área. Tô clicando aqui, o Revit me dá aqui a área dessa laje, ó. 411 metros quadrados. Aí a gente faz uma conta rápida aqui, ó. Então, nessa obra aqui do Edmar, tem 411 metros quadrados. Aí vamos ver quantas lajes tem. A gente tem o térreo, vou botar o térreo junto, né? O térreo, 1, 2, 3, 4, 5 lajes com essa aqui, 5. Então, o cara vai fazer 400 metros quadrados vezes 5 pavimentos. Vai ter aí 411 vezes 5. Dá 2.055... Não, 2.055 metros quadrados. Alguém tem noção de quanto que está o custo da construção hoje? XX por metro quadrado? Isso aqui somando mão de obra e material. Alguém tem noção de quanto que está? Aí eu estou fazendo uma pergunta e já vou dar a resposta. Alguém sabe? Assim, tem... eu tenho que fazer... Não de 1.500? Eu acho que 1.500 era antes da pandemia. Eu acho que agora está no mínimo R$2.000. Eu botaria aqui R$2.000. Ó, R$2.000. Vai acabar 1.300. Olha só, para tirar a dúvida, cada região, né? Cada região tem o seu CUB. Então, se eu colocar aqui, ó, CUB Rio de Janeiro, ó, CUB Rio de Janeiro, significa custo unitário básico. Normalmente quem faz eu acho que é sempre o Sindicato da Construção Civil de cada região prepara o CUB. Eu não sei se é lei ou se eles fazem como se fosse uma tradição, cara, mas não importa. Esse aqui é o Sindicato da Construção do Rio de Janeiro, é o Sindicato das Construtoras, tá? Não é o Sindicato dos Profissionais da Construção, não. É o Sindicato das Construtoras. Se você entrar em cada região, né? Minas Gerais tem o seu sindicato, São Paulo tem o seu sindicato. Se você entrar aqui no Rio de Janeiro, ó, cara, ele vai te dar aqui, ó, deixa eu ver, cadê o CUB? Custo unitário básico. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, cliquei, ó, custo unitário básico. Como que, só para o pessoal, depois quem quiser, vale a pena até entrar. Isso as empresas associadas, né? As construtoras, as empreiteiras que fazem parte do sindicato, abastecem todo mês o sindicato com informação de quanto que está saindo o custo de cada uma delas. Aí se faz uma média, né? E eles passam. Então aqui, ó, projeto residencial. Aí tem aqui, ó, padrão baixo, R1, PP4, R8. Isso aqui são modelos de casa que eles fazem para você ter uma referência. Então olha só, padrão baixo, cara,
1826, 1700, 1668, 1200. Eu acho que esse 1200 aí tem que olhar, tá? Eu não me lembro de cabeça, pelo amor de Deus, já tem tempo que eu não olho isso. Mas eu acho que o piso assim, é uma obra sem piso cerâmico no chão, sem pintura, é o básico do básico. Então, ó, padrão baixo. Se você pegar um padrão normal, né? Olha lá, o padrão normal já tem, cara, 2000. Depois vocês dão uma lida melhor. Aqui deve ter quem que é o R1. R1 deve ser assim, casa popular de 3 quartos. Aí o PP4, eu não sei o que é, mas a média tá aqui, ó, 2000, 2000, 1800, 1700. Ó, padrão alto, 2000, 2000, 2000. Ó, 2600, 2175, 2300. Se a gente pegar um edifício comercial, que é o caso ali do Edmar, esse projeto aqui são salas comerciais, tá bom? Não é residência, não. Então, se a gente pegar aqui salas comerciais, ó, 2.000, 1.800, 2.400, tá? Depois vocês pesquisam o que é. Então, se a gente pegar aqui 2.000, vamos botar assim uma média aqui entre isso aqui, ó, 2.000, 1.800, 2.400. Se ele colocar aqui 2.000, ele não consegue construir isso, ó, total, por 2.055 vezes R$ 2.000. Olha lá, tá dando 4 milhões. 4 milhões, 110 mil. Ó, é isso mesmo? É isso mesmo, ó. Botei aqui isso aqui é um ponto, 00. 4 milhões para fazer a obra. Então, assim, para ele construir esse empreendimento, ele precisa de 4 milhões. Ele consegue fazer mais barato? Consegue, eu acho. Se economizar bem, fazer tudo enxutinho, tiver uma equipe. Lembrando que isso aqui, esses R$ 2.000 está incluindo tudo: material, mão de obra, custos com legalização de projeto. Cara, tá incluindo tudo também, tá? Porque às vezes o cara, com 2 milhões eu construo. Beleza, você constrói, mas tá tudo mesmo? Legalização, papelada, cartório, custo de engenheiro, custo de imposto, aluguel da onde é o seu escritório, que tá incluindo tudo. Então, 4 milhões. Aí você fala assim, o cara vai querer economizar. Você acha que é o valor da sondagem que vai pesar aqui? Assim, é R$ 1.800 da sondagem que vai encarecer o projeto, assim, a obra. Aqui dá pra gente até filosofar assim, é o custo do meu projeto que vai, o custo do projeto estrutural que vai inviabilizar a obra. Então, assim, não tem cabimento alguém querer construir um prédio desse tamanho e não fazer sondagem, tá bom? Então, assim, cara, aqui não tem jeito, tem que fazer a sondagem. Agora vamos para questão dessa obra. Pô, aí o cliente veio, cara, não fez sondagem. O que eu imagino que você tem que fazer agora? Não fez sondagem, o cliente não quer pagar de jeito nenhum os 1.800 e os R$ 2.000. Primeiro, você tem que ter uma noção assim, o terreno é muito bom. O que é muito bom? Você vai abrir um buraco lá de 1 metro e vai ser difícil você abrir esse buraco. Assim, quem está começando é a primeira obra, pô, a pessoa realmente fica um pouco sem noção. Mas você vai ganhando sensibilidade com o tempo. Você vai abrir lá um terreno. Se você vê que o terreno não tem resistência nenhuma, cara, o terreno possivelmente é pior do que isso aqui, ó. Cadê? É pior do que isso aqui. Então, porque um terreno médio dá em torno de inicial aí 5, 6 golpes. Então, um terreno médio vai dar isso. Pô, o terreno é muito, muito ruim. Então, você pode saber que isso aqui não... Esse número de golpes aqui seria menor se você fosse fazer um ensaio. Então, é melhor você botar aí uma resistência um pouco menor do que 0,25. Aquele 0,25... Ó, você vê que a gente aqui com 6 golpes, a gente só chegou em 1,2. E esse terreno aqui não é ruim. Assim, não é um terreno ruim. Então, pegou um terreno muito, muito ruim. Então, assim, você foi lá abrir um furo. O terreno é muito ruim. Aí, eu acho melhor você falar com o cliente, olha, o seu terreno é muito ruim. Eu acho aconselhável a gente fazer a sondagem. Porque senão eu vou ter que dar um bico aqui na tensão do seu terreno, ou vai dar uma sapata enorme, ou eu vou ter que recorrer à estaca sem certeza se eu precisava realmente de estaca. Aí é questão de você conversar. O que é um terreno ruim? É um terreno é um brejo. Assim, você chegou lá,
começou a cavar um buraco, viu que o terreno é mole, cara, você pega na mão, você sente que é uma argila muito com material orgânico, sem resistência nenhuma. Você pega um vergalhão, outro teste que eu gosto de fazer, pega um vergalhão e tenta enfiar no terreno. Você vê que o vergalhão vai enfiando sem resistência. Aí parou, é melhor fazer a sondagem. Melhor fazer a sondagem. Ah, o terreno tem uma resistência muito, muito boa. Aí você fala assim, pô, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer algumas suposições aqui, ó. Começar assim, duas e vou deixar o terreno ruim por último. Eu vou fazer assim, ó, terreno aparentemente é muito bom. Pô, se o terreno é muito bom, ó, se o terreno é muito bom, cara, possivelmente ele daria aí em torno de 10 golpes, de 5 a 10 golpes, né? Eu acho muito difícil você encontrar um terreno que dê assim, NSPT igual a 15 golpes com 1,5 m de profundidade. Acho muito difícil. Só se você encontrar já quase chegando já na rocha. Pode ter? Pode ter. Eu acho difícil. Eu acho, pela minha experiência, com 1,5 m de profundidade, 1 metro, a gente vai encontrar um terreno aí razoável com 10 golpes. Assim, 10, 12, 13 golpes. Aí vamos supor, você pegou 10 golpes. Se você dividir por 5, né? Tensão dividido por 5, você vai ter 10 dividido por 5, 2 quilos por centímetro quadrado. Aí isso aqui seria um 0,2 MPa. Ah, mas será se o terreno fosse 15, mudaria muito? Assim, vamos ver aqui, ó. NSPT igual a 15. Então, se a gente pegar o N igual a 15, daria tensão dividido... Lembrando que a gente não tem o SPT, eu estou fazendo suposições, tá? Dividido por 5, daria 3 quilos por centímetro quadrado, que daria 0,3 MPa. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Muda muito eu botar um terreno de 0,2 para 0,3? Vai do tamanho da casa. Quer ver? Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, ó. Vamos supor que eu pegue essa obra aqui. Eu vou até fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma sacanagem aqui rápida. Eu vou salvar... Não precisa majorar, né? Não, aquele não. Não, na verdade você deveria minorar, mas quando você divide por 5, ele já está com coeficiente de segurança. Tá? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer aqui, ó, teste 1. Teste 1. Vou escrever aqui, ó. Teste 1. Eu vou vir aqui na cobertura, vou apagar o carregamento. Espera aí. Vou apagar as vigas. Já vão entender. Apaguei a viga. Vou apagar a escada aqui também. No CIP ele já tem uns valores pré-definidos para cada solo, se não me engano. Cara, eu acho que você entrou atrasado na aula. Eu vou voltar rapidinho, ô Evandro. Espera aí. Daqui a pouco eu volto lá. Eu vou voltar lá. Segura aí. Pode seguir. Beleza. Voltei. Tá. Aí, deixa eu ver aqui. Eu quero fazer a casa de um andar só. É o mais simples possível. Então agora eu vou apagar. Vou vir aqui. Introdução. Pisos e grupos. Apagar pisos. Vou apagar esses dois. Então imagina que você está fazendo uma casa de um andar. Olha lá. Uma casa menor do que isso aqui não tem como. Né? É uma casa de um andar. Né? Os vãos aqui estão uns vãos normais, né? De 3, 4 metros. Aí a gente não fez a sondagem, você foi lá, pô, esse terreno é muito, muito bom, cara. Pô, eu acho que tem mais de 15 golpes. Vamos supor que eu acho que eu falei errado aqui. O terreno é muito, muito bom. Acho que eu vou botar N igual a 20 golpes. Então daria uma tensão de 20 dividido por 5 igual a 4. Isso aqui vai dar uma 0,4 MPa. Você foi lá, avaliou, abriu um buraco. E aí abrir um buraco, deixa eu só... 20, professor. Oi? 20, isso, 20. Aqui, ó. 20 dividido por 5. Aí deu 4 kg por centímetro quadrado, 0,4. Aí você acha, não fez a sondagem, mas você acha que o terreno é muito bom. Aí a gente vem aqui, ó. Vamos botar aqui um 0,4. Ó, 0,4. Ô, Evandro, antes de você entrar na aula,
eu falei assim, cara, eu vou ser sincero, eu nunca achei isso aqui em livro nenhum. Eu não sei de onde isso aqui veio, tá? Tá bom? Assim, eu acho até que os valores estão bem baixos aqui. A maioria dos valores estão bem baixinhos, mas eu não sei de onde isso veio, tá? Não, tá ótimo. Beleza, então vamos lá, olha só. Então botei aqui, ó, 0404, como se fosse um terreno bom. Cara, é um terreno muito bom isso aí, hein? Pelo amor de Deus, 04 realmente é um terreno bom. Aí você vai vir aqui, vai aceitar. Aí vamos calcular para ver o que vai acontecer. Então vamos lá, ó. Terminou, cara, calculou rapidinho. Aí vamos vir aqui em resultados. Vamos lá ver o que aconteceu na fundação. Olha lá. 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75. Se eu não me engano, isso aqui é o tamanho mínimo de sapata. Não tem como ser menor do que isso. Vamos supor que você quisesse... Pô, eu encontrei rocha. O meu terreno é 40 golpes, 30 golpes. 30 golpes dividido por 5 daria 5, né? Então, 0,5 MPa. Vai mudar eu botar um terreno mais resistente ainda? Não vai, quer ver? Ó, oi, pode falar. 6, né? 30%. Oi, peraí, eu estou botando a conta errada? 30 dividido por 5 vai dar 6, não é isso? Desculpa, 6. Aí vai dar 0,6 MPa. Vê se agora acertei. Acertei, né? Beleza. Aí, vamos botar aqui um terreno muito bom. Que seria praticamente, você já está no impenetrável, 0,6, 0,6. Muito bom o terreno. Vamos lá. Calcular. Cadê? Olha lá, vamos ver o que mudou. Mudou alguma coisa? Não. Continuou 75, porque o tamanho mínimo que a norma pede de sapata é 75 por 75. Então, tanto faz. Você não fez o ensaio de SPT, o terreno é muito bom. Cara, de cara aqui, ó, de 0,6 para 0,4 não mudou nada. Vamos ver 0,3. Se vai aumentar, vai mudar alguma coisa. Olha lá. 0,3. 0,3. Ó, então, eu voltei aqui. Ó, então a gente já viu que 0,4 para 0,6 não mudou nada. Vamos ver o 0,3. 0,3 ainda é um bom terreno. Olha lá. 0,3 eu acho que ainda é difícil. Por mais que você abra um buraco assim, pô, professor, foi difícil abrir o buraco. Eu acho que 0,3, cara, ainda é um bom terreno. Tem que tomar um certo cuidado. Ó. Calculei, continuou. 75 por 75, não mudou. Por que não está mudando? Porque está dando sapata mínima. A carga é tão baixa, né, de uma casa de um andar que, independente se o terreno é rocha ou um terreno regular, vai pedir sapata 75, 75. Vamos já agora começar a botar um terreno que seria mais usual. 10 golpes. Oi? Só uma que deu 85. Deu 85? Ah, cadê? Ah, tá, essa aqui, ó, já deu 85. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos botar um 02. Obra, dados, 02. Ó, 02, 02. Aí daqui a pouco, aí eu vou tentar começar a fechar o assunto com vocês. Quer ver, ó, 02. Calcular, calcular. E aí quando abrir o buraco, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. O Kleberson, que eu acho que a maioria de vocês aí conhece, quer ver, ó? Ele pegou uma obra, cara, ele pegou uma obra que não está fazendo SPT, é uma casa de um andar. Olha lá, ele foi na obra, hoje ele foi lá, pediu lá para o cliente contratar um pessoal, eles foram. Deixa eu carregar aqui. Quando carregar aqui eu volto. Tá, aí fechou, ó. Vamos ver se mexeu alguma coisa, ó. Agora começou a dar umas sapatas um pouquinho maiores, ó. 95 por 95, 85 por 85, 95 por 95, 75. Então,
vamos tentar fechar a linha de raciocínio, ver se eu vou conseguir explicar. Quando você está fazendo uma casa pequena, um andar, e não foi feito um ensaio de SPT, se você acha que o terreno é bom, né, cara, se botar 0.2, 0.25, tá de bom tamanho. Não vai. Ah, mas eu acho que o terreno era muito melhor. Você vai colocar o terreno muito melhor e não vai mudar. Então, você pegar um terreno que você não tem conhecimento dele através do ensaio de SPT, mas você tem pelo menos fez uma prospecção e viu que o terreno tem uma certa resistência, então você pode botar, acho que 0.2 é um número bem conservador para um terreno muito bom, ó. Terreno muito bom, ó. Então botou 0.2, cara, vai dar em algumas sapatas vão dar ainda sapata mínima, o restante as centrais vão dar uma dimensão maior. Agora, fez isso, ó, eu vou mostrar aqui agora, carregou. Ó, o Kleberson, cara, foi lá com uma equipe e abriu um buraco, ó. Abriu o buraco, cara, tá olhando se encontrou água, se não encontrou água. Cara, esse aqui é o melhor dos mundos? Não, o melhor dos mundos era fazer um ensaio de SPT. Mas a casa dele é um andar só. Assim, na verdade é um chalé que vão fazer, no meio da mata. Aí, não tem, cara, beleza, ele foi lá, pelo menos ele sabe que o terreno não é um brejo danado, não é uma argila muito mole, um material orgânico, um silt sem resistência nenhuma, uma areia fofa. Ele foi lá e viu que é uma argila bem rija, né? Então, pô, vai dar para ele trabalhar com 0,2, não vai encarecer. Porque assim, você acha que isso aqui está encarecendo a sapata do seu cliente? Não. E você acha que o terreno é bom, com 0,2 você está contra a segurança? Também acho que não. Precisa necessariamente fazer o SPT para uma casa dessa aqui? Acho que não. Aí, vamos lá. Pô, abriu lá o tamanho abriu as sapatas e chegou que o terreno é muito ruim. Pô, então eu acho melhor, né, que assim, você trabalhar aqui com uma tensão menor, né, que assim, 10 golpes é bom. Pô, um terreno, assim, não digo o brejo, aquele terreno que não tem resistência nenhuma, mas um terreno que você sente que escavou, tá lá, a argila tá meia mole, o que dá para fazer? Vamos tomar 3 golpes, vamos ver se a gente iria encarecer muito a casa do cliente. Então pega 3 dividido por 3, né? 3 dividido por 3 vai dar 1. Vai dar 0.1. Vamos ver se vai estar exagerado se eu botar 0.1 para uma casa de um andar. Dados. Vim aqui, ó, e botar 0.1. 0.1. A gente já viu que de 0.3 para cima não fez praticamente diferença nenhuma. 0.2 é um terreno bom. Cara, 0.1 um terreno aí um terreno já não tão bom assim, mas também ainda não é o dos piores. Aí vamos lá, ó, calcular a obra. Professor, Oi. 3 dividido por 5? Peraí, deixa eu ver se eu fiz errado. Fiz errado de novo, né? Ô caramba. 3 dividido por 5, 0,6. Pera aí, ó, fiz errado. Nem vou olhar para isso aqui. 0,6, então 0,6 vai dar 0,06 MPa. Vamos botar aqui o 0,6. Obra, dados, 0,06. 0,06. Vamos lá, aceitar, aceitar, aceitar. Vamos calcular. Pronto, então estamos aí com um terreno pior. Ó, as sapatas já começaram a andar 1,15, 1,45, 1,5, 1,65, 1,95. Essa aqui já começou a ficar muito grande, ó, né? 1,95 para 1,95, 1,25, 1,15, 1,75. Então, o cliente não quer fazer um ensaio de SPT e você acha que o terreno é ruim, cara, melhor você botar a tensão muito baixinha, igual a gente colocou aqui, né? Colocar uma tensão baixa e paciência, vai fazer umas sapatas maiores. Aí, aonde que o cliente está pecando de não querer fazer um ensaio? Você avaliou que o terreno é ruim. Na avaliação que o terreno é ruim, você botou uma tensão baixa. Pensando assim, vou botar, cara, esse valor menor do que eu acho que pode ser. Né? Porque você tem que sempre tentar botar um número de golpes menor do que você acha que poderia ter. Pode ser que se fizesse o SPT aqui,
não desce 3 golpes, desce 5. Aí você botou 5, já vai para 0,1. Cara, a sapata, como a área é o lado ao quadrado, cara, diminui rápido. Assim, então aumentou um pouquinho, cara, já melhora, dá uma economia boa. Às vezes a economia de concreto que vai acontecer, ele ganha no. A economia no volume de concreto pode ser que seja próximo do que ele iria gastar na sondagem. Aonde que tá a zebra? Vamos supor, igual o Clebson, eu mostrei a foto lá. Cara, o terreno é muito, muito ruim. Cara, aí tem terreno que não dá nem esse número de golpes aqui, ó. Cara, tem terreno que às vezes você só de encostar o equipamento afunda. Aí você tem que vir aqui e botar isso aqui um pouquinho menor. Ah, então vou botar lá uma tensão bem baixa, 0,2. Cara, vai dar umas sapatas tão grandes, né? Acontece das sapatas ficarem tão grandes que tá arriscado melhor você fazer um radier. Já fazer um lajão em cima do terreno ruim. Só tem que tomar um cuidado, com o radier, porque também não é uma solução trivial, né? Como é que você vai fazer um radier com 1,5 m de profundidade para levantar a obra depois? Então tem que tomar um... Cara, o radier a gente deixa para conversar em outra aula. Que também não... A tendência seria fazer um radier, mas nem sempre é a melhor solução. Mas quando as sapatos começam a colar, quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o terreno fosse pior do que isso. Porque tem terreno, né? Semana passada a gente abriu aqui SPT. Deixa eu ver se eu acho aqui um SPT muito, muito ruim. Deixa eu lembrar aqui se tem algum... Deixa eu ver esse aqui, ó. Vê se alguém vê aí a sondagem. Sondagem. Ó, sondagem. Olha lá, a sondagem aqui. 2 golpes. Ó, 2 golpes. O 11 golpes aqui tem que tomar um cuidado. Ó, a gente falou isso aqui, essa aqui a gente mostrou na semana passada. 11 golpes. Por que deu 11 golpes? Porque é um aterro com muito pedregulho. Foram aterrando lá com caco de resto de obra, resto de concreto. Aí o equipamento vai batendo lá num pedregulho. Parece que ele é bom, mas na hora que saiu dessa camada de aterro, olha o número de golpes. 2 golpes. Aí, vamos colocar aqui 2 golpes lá. Vamos supor que você não fez o ensaio. A gente está com o ensaio aqui só para poder dar parâmetro para gente. Abriu lá um buraco. O terreno é muito ruim. Pô, pode acontecer, ó, de ter 2 golpes. O que a gente vai fazer se a gente botar aqui 2 golpes? Vai dar 2 golpes, ó, 2 dividido por 5, vai dar 0,5, né? 2 dividido por 5. 0,4, desculpa, 0,4 vai dar 0,04 MPa. Ó, se a gente pegar uma casa, por menor que seja, e botar aqui 0,04, eu acho que já vai inviabilizar o uso de sapata. Vamos dar uma olhada. 0,04. Então, assim, vamos ver se eu consegui responder para vocês. Cara, não fez o ensaio de SPT. Uma casa pequena igual essa. Não fez o ensaio de SPT. Você foi lá, abriu, cara, viu que o terreno é muito bom. Pô, tanto faz você botar 0,2 como 0,3 que... Assim, botar 0,3, 0,4, 0,5 não vai fazer diferença. Então, dá para você tomar a favor da segurança um 0,2, né? Terreno muito, muito bom. Põe um 0,3 aí, eu acho que não vai mudar tanto. O terreno começou a ficar um pouco pior. Cara, eu acho que um 0,1, né, seria um valor bem conservador. Cara, o terreno é muito, muito ruim. Cara, pô, toma cuidado. Aí você tem que avaliar se vai valer a pena. Olha aqui, ó, já deu superposição entre as sapatas. Então, o próprio programa aqui já se perdeu, ó. Ó, o tamanho das sapatas para um terreno muito molenga. Então, tá na hora de pensar em ou estaquear a casa, né? Estaquear, aí tem das estacas mais caras e as estacas mais baratas. Às vezes dá para fazer uma estaquinha aí, tentar fazer uma estaquinha para o pilar e tentar... Vamos supor que fosse essa sondagem aqui, ó. Desculpa. Vamos supor, você não tem a sondagem, cara, não tem a sondagem. Tem como botar estaca sem ter sondagem? Cara, até tem, depende da estaca.
Se for uma estaca, um bate-estaca, o cara vai batendo a estaca até chegar. Cara, ele consegue medir a resistência sem ter um ensaio. Ele vai metendo a estaca até chegar uma resistência muito boa. Só que vai ficar caríssimo. Então, é melhor fazer a sondagem para você avaliar, né? Tipo assim, qual é a profundidade da minha estaca para poder suportar a casa com segurança. Aí eu acho que partiu para estaca, eu acho muito difícil fazer estaca sem sondagem. Eu acho que assim, não tem cabimento. Pô, não fiz a sondagem, também não quero estaca. Tem como partir para um radier? Cara, tem. Aí só que o radier tem outras particularidades, tem que parar para pensar. Teria como pensar num radier. Então, resumindo, não fez a sondagem, o cliente tem uma casa de um andar. Cara, pelo menos você tem que ir lá e abrir um buraco. Para você conseguir saber, você pelo menos tem um pouquinho dessa sensibilidade. Vou botar aqui no programa 0,5, adianta botar um 0,5? Não vai fazer diferença nenhuma. Pô, mas vou botar 0,5 ou vou botar 0,3 ou 0,1? Aí vai um pouco da sua sensibilidade lá. Ou não vou colocar nem 0,1, vou botar igual a gente colocou aqui, 0,04. E vou ver o que acontece. Né? Oi. Por exemplo, já chegou alguma situação que teve que modificar o terreno para conseguir fazer o empreendimento? Então, quando é radier, olha só, quando é radier, imagina que eu quero fazer o radier. Já aconteceu sim, deixa eu tentar ver se eu consigo fazer aqui uma. A gente chama de substituição de terreno, né? Não é isso que você está perguntando? Isso mesmo. Espera aí. Só um minuto, estou tentando ver aqui onde. Então, cara, para sapata eu nunca fiz substituição de terreno. Cara, eu já fiz para radier. Então vamos supor que você pega um terreno assim, ó. Um terreno. Vamos botar que aqui esteja a rua. Cara, e esse terreno aqui é muito, muito mole. Cara, muito, muito mole. E eu preciso fazer um radier. Esse terreno não tem capacidade nenhuma. Foi um terreno com uma argila muito mole. Mas aqui tem um terreno, uma camada um pouco melhor. Aí eu vou e corto o terreno aqui assim, corto o terreno, tiro isso aqui, ó. Cara, olha só, eu já fiz isso, mas eu não sou muito especialista não. Aconteceu poucas vezes na minha vida. Aí, cara, fizemos isso aqui, ó. Cara, aqui tá um terreno razoável, né? Então, cheguei aqui no terreno razoável. Aí eu iria botar o radier aonde? Aqui. Mas se eu colocar o meu radier aqui, como é que eu vou fazer? Que o meu radier ficou abaixo do nível da rua, 0,0. Aí aqui ficou por menos 0,5. Inviabilizou, né? Tipo assim, eu vou usar o radier e aí, o que eu faço? Então, o que a gente faz? A gente arranca, né? Arranca o terreno ruim, né? Tira o terreno ruim e depois faz um aterro controlado. Você vai jogando aterro, compactando, aterro, compactando, aterro, compactando. Cara, aí compactou, esse terreno aqui adensou. Às vezes você faz esse aterro ser inclusive melhor do que esse aqui, ó. Aí já que você vai fazer um aterro controlado, você faz um aterro melhor. Pronto, aí, então estava aqui, ó, a gente escavou, cara, chegou no nível aqui do terreno razoável e reaterrou. Aí reaterrou, a gente vem e faz o nosso radier aqui em cima. Sapata, eu nem sei se tem cabimento fazer isso para uma sapata, você escavar. Cara, isso eu já fiz. Outra coisa que eu já fiz, cara, isso aí eu já fiz algumas vezes, e até esse ano eu acho que já fiz umas 2, 3 vezes. Imagina que tá o terreno, né? Cara, aí você viu lá, primeira camada, cara, sem resistência. Terreno muito mole, muito sem resistência nenhuma. Aí, 2 metros de profundidade. O terreno tá bom, cara, o terreno tá bom. Só que o nível d'água tá aqui, ó. Muito alto. Aqui está o meu nível de água. Só que eu preciso fazer a minha sapata aqui, ó. Eu preciso escavar isso aqui, cara, e fazer a sapata aqui, ó. Cara, isso eu já fiz algumas vezes, ó. Só que na hora que eu for abrir aqui o buraco, cara, a água vai vir aqui, ó. Isso aqui vai ficar cheio d'água. Aí, o que dá para fazer? Porque assim,
Tem como, assim, se a obra fosse uma obra muito grande, né, vale a pena você contratar o rebaixamento do lençol freático. Você entra aqui com as piteiras, cara, entra com bombeamento, rebaixa, esse lençol de água aqui some, aí você vem e faz a sapata. Pronto, resolvido. Depois você religa, né, solta, desliga o rebaixamento da água, a água vai tampar a sua sapata, problema resolvido. Pelo menos a sua sapata ficou assentada aqui no terreno bom. Quando é obra pequena, cara, tem várias técnicas de fazer sapata quando você tem água. Uma que eu gosto de fazer, eu acho mais barato. Eu ligo, eu mando botar uma bomba sapo aqui, cara, não é um rebaixamento de lençol freático, é você bombear o máximo possível na hora que você está escavando. Aí escava até chegar no fundo da sapata. Aí, como é que eu vou concretar e botar a armação aqui se isso aqui está com lama e água? Aí eu vou e concreto uma camada boa aqui com um concreto ciclópico, que é aquele concreto com pedra marroada. Por que pedra marroada? Porque a pedra é mais barata do que o concreto. Então eu economizo cimento, areia e brita. Então a gente vai fazendo um concreto com pedra, vai jogando pedra e concreto, até isso aqui ficar quase em cima do nível de água. Aí continua com a bomba ligada, cara, coloca a armação aqui, e aí faz a sapata aqui direitinho sobre esse concreto. Então, não deixa de ser uma substituição de terreno, né? Eu tirei o terreno ruim, né? Tirei o terreno ruim que não tinha capacidade, cheguei lá no fundo da base, onde eu queria que o terreno fosse melhor, fiz uma substituição com um concreto ciclópico, né? Um concreto com baixo teor de cimento, um concreto mais pobre em termos de resistência, com pedra marroada. E aí depois eu venho e assento a minha sapata aqui em cima. E aí vou. Então, são duas situações que eu acho que eu já me deparei. Essa aqui é mais comum, e essa aqui é mais comum a substituição quando a gente vai fazer um radier. Né? Quando vai fazer um radier, cara, e o radier precisa ficar no nível acima da rua, né? Ou no nível da rua. Só que ele tá, né? Se eu fizer o radier aqui, né, nessa altura, e o terreno aqui for muito ruim, né? Você pega um terreno muito, muito ruim, como é que você vai fazer um radier? Por mais que o radier distribua e dissipe muito bem as suas tensões, você não pode botar ele num terreno também sem resistência nenhuma, ele tem que ter um mínimo de resistência. Aí a gente faz a substituição do terreno, escava, limpa, tirar, chega na capacidade com a resistência que você acha adequada, né? Eu acho que essa resistência, apesar do terreno aqui não ser o melhor dos mundos, já tem uma resistência suficiente para a tensão que vai chegar aqui da minha construção, né? Quando você botar a construção aqui em cima, a carga, quando dissipar e chegar aqui, tá ok. Então você faz uma substituição do terreno. Então, cara, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas já aconteceu essas duas situações comigo. Tá, agora vamos só fazer o seguinte, olha só, vamos voltar para aquela obra de 2 andares. Vamos, para a gente poder matar aqui o assunto. Vamos vir aqui, ó. Professor, pode fazer uma pergunta? Pode sim. Por exemplo, essas duas sapatas aí tá sobrepondo. Tá, deixa eu voltar aqui para elas. Vou voltar para a obra. Tem aqui, vamos lá. Vai, pode perguntar, que eu esqueci de falar uma coisa interessante aqui. Vai. É que sobrepondo essas duas aí. Uhum. Se eu pegar e modificar meu projeto, colocar meu pilar em outro lugar, afastar um pouquinho para não sobrepor. Cara, vamos lá. Pode sim, mas deixa eu falar outra coisa para você. Uma outra solução que eu uso muito quando o terreno é muito, muito ruim, né? Igual aqui, que deu sobreposição. Você pode sim tentar modificar o seu projeto. Quem sabe você consegue pegar esse pilar, né? E botar ele aqui um pouquinho mais baixo. Mas uma outra solução é você tentar colocar mais pilar na sua obra. Você coloca mais um aqui, por exemplo, ó. Por quê? Aí ele vai puxar carregamento desse, vai puxar carregamento desse. Isso é até uma coisa que dá pra gente brincar aqui depois e tentar simular. Se você tem um terreno muito ruim e você não quer fazer ainda, você acha que o radier não é a melhor solução, né? Por que não é a melhor solução? Porque tem as particularidades. Imagina, como é que eu vou fazer? Eu não tenho como fazer um radier no nível lá do terreno. Eu tenho que escavar e não quero fazer a substituição de terreno, porque a substituição de terreno também é cara. Então, solução que eu quero fazer, sapata. Quer fazer sapata num terreno ruim? Uma solução é, coloque mais pilares. Às vezes tenta colocar um pilar a cada 2,5 metros. Assim, vai ficar um pouquinho mais caro em termos de estrutura, mas você consegue diminuir. Então, possivelmente a sapata vai diminuir. Por quê?
a carga que estava concentrada nesse pilar vai ser distribuída em 2 pilares, né? Então esse aqui vai ter vai puxar carregamento para ele, vai diminuir essa sapata, vai diminuir essa. Aí aqui, mesma coisa, você poderia colocar, por exemplo, esse pilar, eu não me lembro como é que é a arquitetura, né? Poderia trazer esse pilar aqui um pouco para cá, e às vezes quem sabe botar um outro pilar aqui, ó, se fosse possível. Aí o que ia acontecer? Isso aqui ia diminuir, e esse aqui ia diminuir. Essa solução é uma solução usual. Eu adoto ela de vez em quando. Quando o terreno é ruim e eu estou vendo que a sapata está dando muito grande, uma solução vamos tentar distribuir em mais sapatas, né? Coloca aí mais 2 pilares na obra, 3 pilares, tenta ver se diminui um pouco o tamanho. E para fechar aqui o assunto, tem um artifício que é quando... Eu não gosto muito porque dá umas espessuras muito grandes. Mas quando você tem isso aqui, você pode também usar o artifício de uma sapata para 2 pilares. Tá? O CIP tem esse recurso aqui, ó. Elementos de fundação, apaga e apaga. Aí você vem aqui, ó, nova fundação, nova. Aí você coloca aqui, ó, elementos de múltiplos pilares. Escolhe o tipo, então quero esse aqui, ó, uma sapata retangular. Olha lá, múltiplos pilares. Aí, ok, você clicou no primeiro, clica no segundo, dá um Enter, né? Clica aí no Enter no teclado, ou dá o clique com o botão da direita, aí vai aparecer essa bolinha aqui, e você dá esse aqui é o centro da geometria. Aí clicou, ó, foi. Então fazer de novo aqui, ó. Novo, elementos de múltiplos pilares, escolhe, né? Então você vai escolher uma retangular. Por quê? A sapata aqui vai ficar totalmente desproporcional. Se você botar uma sapata aqui agora, quadrada, né? Botar uma sapata quadrada, olha o tamanhão dela. Então não precisa. Apaga, nova. Aí você pode vir aqui, ó, retangular, múltiplos. Clicou no primeiro, segundo, Enter, clica de novo. Pronto, vamos dimensionar ela. Não precisa nem mandar calcular. Você pode entrar aqui e pedir para ele recalcular, ó. Manda ele calcular completo. Clica aqui em dimensionamento, calcula. Ó, ele não conseguiu, hein? Quer ver? Deixa eu tentar mandar calcular de novo. Acho que vai ter que mandar calcular. Pode ser que a tensão esteja tão pequena, né? Porque está com 0,04 que ele não vai conseguir. Vamos tentar. Ele não dimensionou a sapata do meio. Olha lá. Quando ele não dimensiona, significa que está uma distância muito grande, tá? Eu esqueci isso. Quando você tem uma distância muito grande, cara, ele não consegue achar uma altura, porque a carga tem que dissipar para as 2 sapatas. Então, ele não conseguiu resolver. Nesse caso aqui, não foi possível. Eu vou tentar ver, só para vocês entenderem o que acontece. Eu vou apagar, então aqui já era, elemento de fundação. Apagar. Vou botar separado, de novo, ó. Quadradinho aqui, quadradinho. Deixa eu ver se para esses 2 aqui aceitar, que a carga é menor. Vamos ver, novo, múltiplos pilares. Opa, retangular. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Ó, aqui aceitou. Ó, foi. Então, ó, ele conseguiu botar uma sapata para os 2 pilares. Ó, foi, tá aí, ó. Esse aqui, eu acho que as cargas estão altas e a tensão está muito baixa. Então ele não conseguiu achar uma geometria que conseguisse suportar essas 2 cargas com um único sapato. Para tirar a dúvida, deixa eu ver só se eu colocar esse piramidal aqui, se melhoraria um pouco. Esse. Deixa eu apagar primeiro. Vamos ver se com piramidal, eu acho que não vai mudar muito não, porque é uma questão de tensão no terreno, não é uma questão de geometria da sapata. Vamos ver. Ó, não foi. Tá vendo? Então ele não conseguiu achar uma sapata de dimensões razoáveis com os dados fornecidos. O que é o dado fornecido? É a tensão está muito, muito baixinha. Tá bom? Então aqui não teve jeito. Aí poderia, a solução que você perguntou, vale a pena mudar o projeto, às vezes tentar redimensionar, colocar o pilar um pouco mais afastado ou colocar um outro pilar a mais? Cara, pode tentar. Às vezes a solução estrutural passa também pela dimensão da sapata.
Oi, pode falar. Eu não ouvi direito o ensaio que o senhor mostrou aí, mas eu acho que deu para notar que o terreno fica melhor depois de 3 metros, não é isso? Deixa eu ver. O último ensaio, vamos ver. Acho que não é viável fazer uma sapata, né? Então, essa obra aqui, ó, só para você entender, essa a sondagem, ela foi para duas casas que a gente calculou recentemente lá na Barra da Tijuca. Cara, a solução foi estaca. A gente não conseguiu, porque a gente pensou primeiro em sapata a 1 metro de profundidade. 2 golpes. Esquece. 2 metros de profundidade. 2 golpes. Cara, como é que você vai escavar 2 metros de profundidade? Esquece. Assim, não, desculpa. 2 metros de profundidade, 2 golpes, ainda é muito ruim. 3 metros. Você não consegue escavar uma sapata com 3 metros. Assim, é impossível você escavar. Não tem como. Não tem assim operação que faça. O máximo que você consegue fazer uma sapata é 2 metros e olhe lá. Então, 3 metros, não tem como. E a casa não era uma casa simplória, era uma casa de alto padrão, 3 andares, aquele conceito aberto, os vãos são grandes. Então deixa eu mostrar aqui para vocês qual foi a solução. Acho que eu mostrei aula passada também. Aqui, ó. Projetos, tá aqui, ó. Olha lá, a gente estaqueou a casa. A estaca nem ficou tão funda, acho que ficou com 6 metros de profundidade. Estaca raiz com 6 metros de profundidade. Já foi suficiente. Acho que 6 metros. Né? Olha lá, estaca raiz. Eles estão executando a estaca. Começou o estaqueamento semana passada. Eu prometi até para o cliente que eu ia lá dar uma olhada, eu ainda não fui. Mas aí olha só como é que ficou. Ficou duas estacas para cada pilar em alguns locais. Deixa eu ver se foi em todos. Não, ó. E outros foram uma estaca por pilar. Aí os pilares centrais pegaram 2 estacas. Deixa eu ver se eu botei quais as informações que eu coloquei aqui. Olha lá, então ficou aqui. Você tem a noção de custo de cada estaca raiz dessa que vocês colocaram aí? Caramba, Paulo, não sei. Caramba, quem está fazendo a obra lá é até a empresa que fez a sondagem. É a empresa do Otaniel, não sei se vocês conhecem, ó, a OMG. O que acontece, Paulo? Lá, eu acho que tinha ficado 30 mil a fundação de cada casa, tá? O caro não era como é que fala? As estacas, é a mobilização do equipamento, né? Tipo assim, você ir com equipamento e começar a obra. Só que o que aconteceu? São 2 casas gêmeas, tipo assim, elas não são germinadas, mas é a casa 1 e a casa 4. Ó, deixa eu te mostrar aqui de novo. Ó. Casa 1 e casa 4. As duas estão no mesmo empreendimento, assim, no mesmo loteamento. Aí assim, é uma colada praticamente na outra. Aí eles fecharam o pacote de fazer. Aí a mobilização caiu muito, tipo assim, e aí viabilizou a estaca. Aí eu não sei, cara, eu nem perguntei pro cliente quanto que ficou. Eu posso até tentar descobrir, cara, quanto que tá saindo lá, mas eu nem... Não, tranquilo, era só para ver se seria viável naquela obra lá colocar estaca raiz. Eu queria saber se ficaria muito caro. Mas tranquilo. Cara, mas eu passo o contato do Otaniel, liga pra ele, cara, que ele é gente boa, ele vai te passar as informações todas. Beleza. Tá? Valeu, Léo, obrigado. Beleza, vamos voltar pra cá então. Agora vamos fazer o contrário, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a nossa... Eu fechei aqui o CIP. Deixa eu abrir de novo. Vamos voltar para aquela obra, a obra original, que tinha 2 andares. Ó, vamos pegar a obra, né? Essa aqui eu tirei um andar, a gente simulou aí com um andar só. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Gerenciar, vou voltar para a obra original. Que é essa de cá. Ó. Aí vamos começar a brincar de novo, que a gente não tem a sondagem. O que a gente faz? Então, 2 andares, eu já começo a ficar um pouquinho mais preocupado, né? É igual o Evandro perguntou, quando que você considera grande ou quando você considera pequeno? Por exemplo, a obra aqui, ó, deixa eu voltar de novo uma obra da Casa da Barra, só para vocês entenderem o histórico. Essa aqui, num primeiro momento, a gente pensou em não fazer sondagem, né? Assim, não vamos fazer sondagem, deixa eu ver se eu abro aqui a casa.
Deixa eu ver se eu estou aqui com o Revit ligado. Deixa eu fechar. Aqui. Ó, casa é essa. Ó. A gente pensou em não... vamos partir para sapata sem sondagem. Só que é o seguinte, a gente foi lá e pedimos para abrir uma prospecção. Na hora que a gente abriu a prospecção, a gente viu que não tinha condições nenhuma de fazer sapata. Aí a gente falou, não, tem que estaquear. Sondamos também as obras perto, né? Isso aqui é num condomínio lá na Barra. Acho que é Mansões da Barra, não sei se vocês conhecem. Aí a gente começa a perguntar, a maioria das casas, várias foram estaqueadas. Aí você, então, não tem como, né? Você vai fazer sapata numa região onde todo mundo estaqueou e você abriu um buraco e tá vendo que o terreno não tem resistência nenhuma. Fizemos a sondagem. A sondagem a sondagem, ela confirmou a nossa suspeita. O terreno era muito ruim. Então, aqui, ó, arquivos enviados pelo terreno. Cadê a sondagem? Ó, sondagem. Então, ela afirmou, né? A sondagem veio e confirmou a suspeita, né? O terreno é muito ruim, cara, nos primeiros metros. Aí a gente vai estaquear. Aí aqui realmente não tinha. Como é que eu vou calcular a estaca, né? Se eu não tenho a sondagem, né? Eu precisava, né? Tipo assim, eu vi aqui que isso aqui era ruim, mas eu preciso ver até onde eu vou. Então, ó, do mesmo jeito que o terreno aqui era ruim, mas só a sondagem me deu essa clareza que o terreno com pouco de profundidade aqui já tem um número de golpes muito alto, ó. 6, 28, 30, 24. Como a casa é pequena, 6 metros de profundidade foi suficiente, né? Então, como que eu calculei aqui qual é a profundidade da estaca? Cara, a gente já teve aula disso, eu ainda vou voltar a falar disso mais pra frente. Mas com aquele método lá de... Deixa eu ver, cadê a planilha aqui de estacas? Olha lá. Aí a gente usa aquele método Decor Quaresma ou a OC Veloso. Então já tem aí uma planilha pronta, né, para cálculo Decor Quaresma, OC Veloso. Cara, a gente vai colocando aqui o número de golpes, vai colocando aqui o tipo de terreno, vai descendo aqui na profundidade até que esse número aqui, né, seja maior do que a carga do seu pilar. Ou se você for dividir em 2 estacas, ele seja maior do que a metade da capacidade da estaca. Aí pronto. Então, essa casa aqui a gente veio e estaqueou. Inclusive a piscina. Ó. A piscina também está estaqueada. Pronto. Fizemos a sondagem. Agora, e se eu não quisesse fazer sondagem? Né? Vamos lá, peguei essa casa aqui, né? Só voltando aqui, ó, rapidinho. Essa casa tinha, ó. Outra coisa. Aqui vem, ó. Aproveitando aqui. Essa laje aqui do térreo. Vocês acham que eu calculei como laje ou eu estou fazendo um concreto magro em cima do terreno? Calculei como laje. Eu desconsiderei completamente a resistência do terreno debaixo dela e armei essa laje aqui para ela apoiar na minha viga que está apoiada no estaqueamento. Porque se eu resolvo fazer uma casa estaqueada, a casa não vai recalque quase zero. E eu faço um piso aqui mal feito, o piso com pouco tempo ele recalca todo. Aí a casa vai ficar perfeita e o piso aqui todo recalcado. Então eu armei, né? É aquela história, lembra que quando eu acho que o terreno tem uma resistência boa, eu desconsidero o peso, eu desconsidero esse concreto aqui do térreo, né? E não jogo o peso dele em cima das minhas vigas baldrames. A viga baldrame aqui, a única função é apoiar as paredes, travar os pilares. E o piso? O piso está apoiado no chão. Como o terreno aqui era muito ruim, como é que eu vou dois golpes, né? Esse aqui é um aterro, vamos desconsiderar isso, 2 e 2. Isso aqui vai recalcar com o tempo, vai adensar. Aí o meu piso vai afundar com o tempo e a casa vai ficar estaqueada. Seriam 2 recalques diferentes, né? Um recalque da obra, quase zero, um recalque do piso. Então, a gente armou, deixa eu ver aqui se eu estou com a pasta aberta. Ó, a gente, projetos enviados, cadê? Essa obra eu já entreguei 100%. Cadê projetos, armação, aqui ó, armação,
a armação das estacas, a armação laje do térreo. Aqui, ó. A armação laje do térreo. O térreo foi armado. Aqui, ó. Olha lá. Botei uma malha pop mais um reforço. Então tá aí, ó. Essa aqui é a minha... Botei negativo e olha a armação em cima das vigas. Então isso aqui não é um concreto apoiado direto no chão. Então eu armei. Como que eu calculei isso aqui? Calculei diferente aqui disso aqui, né? Eu coloquei laje aqui, ó. Vim aqui e botei laje. 10. Então, esse foi a lógica lá daquele projeto. Coloquei laje. Léo, Oi. e ainda pode acontecer também, igual em volta, quer dizer, no perímetro da obra, o que tem lá na Barra também, é justamente aquele conjunto que tem lá, que foi do pano. Ah, é. Aqui. Por isso que a gente estaqueou a piscina. E outra, a gente comentou com o construtor, cara, que ele não pode conectar a área de lazer na casa. Se ele tentar assim, eu vou fazer um contrapiso e vou chegar com um contrapiso colado na casa, com pouco tempo vai dar aquela rachadura, assim, que é normal, porque a área de lazer vai, né, aonde ele vai andar com o carro até chegar à garagem, o passeio da piscina, o deck da piscina, a gente mandou desconectar, porque sabe que com o tempo vai dar recalque diferencial. Então, é igual você está falando dos prédios do PAN. O prédio foi estaqueado e todas as ruas, calçada, piscina, parquinho, cara, nada foi estaqueado. Então, com pouco tempo, né? Eu me lembro que, acho que 2, 3 anos depois do PAN, cara, o pessoal que estava achando que ia até cair, porque olhava, né, para a área de lazer e estava tudo afundando. Então, vamos lá, ó. Vamos voltar aqui para o assunto. Essa obra aqui, eu vou tirar a laje. Vou tirar, isso aqui foi só para vocês entenderem. Vou tirar. Vamos lá. Não tenho sondagem. Aí fiz lá a minha prospecção, reconhecimento do terreno. Achei que o terreno é muito bom. Cara, vamos ver o que acontece se a gente botar aqui uma tensão muito alta. Vou botar aqui um 0,5, eu acho um exagero, né? Eu acho que a gente nunca vai encontrar 0,5, assim, para 1 metro de profundidade. Mas vamos lá, botei 0,5. Vamos ver se vai fazer alguma diferença, vou mandar calcular. Agora vai demorar um pouquinho mais porque a obra ficou maior. Ô Léo, quando é que vai convidar a gente pra gente ver uma obra dessa sua aí, aqui da fundação? Cara, eu tenho que marcar. Eu tô com algumas obras interessantes para a gente começar a fazer visita. Com a pandemia, cara, o pessoal tinha pedido para não fazer visita, porque tem muita restrição, mas acho que daqui para frente a gente já consegue marcar algumas visitas. Aí eu vou avisando vocês. Então vamos lá, ó. Botei 0,5. Vamos ver o que aconteceu aqui nas sapatas. Ó, a maioria deu sapata mínima. Ó, 75, 75, 75, a não ser aqui do meio, ó, 85 por 85. Então, mesmo o terreno sendo muito bom, não teria como economizar mais do que isso. Então, foi lá, fez a prospecção. Mesmo, não adianta você vir aqui e falar assim, vou botar 0,5 achando que vai economizar. Não, não é isso que mudou. Vamos botar aquele 0,2, né? 0,2. Vamos botar antes do 0,2, vamos botar um 0,3, para ver se iria aumentar muito todas elas, ou se vai... A do meio com certeza vai aumentar. Porque se ela já deu 85 para 85, o carregamento que está chegando aqui foi um pouquinho maior. Ponto de sair de 75 e para 85. Botamos então 0. Ó, botei aí um 0,03, né? Na minha sugestão, cara, você não fez a sondagem, trabalhar com mais que 0,3 eu acho, cara, arriscado. Aí vamos lá. Obra, dados gerais. Não, calcular, né? Calcular, obra. Oi. Pode falar. Quando eu era criança, terreno que tinha já ia dar um meio metro. Já. O material lá para terrar o bloco de óleo. Pode falar aqui.
realmente de fazer o cálculo cultural do local. Mas eu que no local, sabia que ali era terreno muito baixo, depois pegou material, era um bando, e o pessoal depois aterrou, jogou a Uhum. fazer uma fundação dessa teria que passava a ter, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Cara, eu não sei se eu vou responder. Você falou que tinha um terreno muito baixo, isso há muitos anos atrás. E esse terreno era um brejo, um pântano. É isso? Aí, em algum momento aí do passado, alguém aterrou isso aqui. Cara, aterrou. Né? Aí, aterrou... Vamos supor assim... Você não sabe se o aterro foi bem compactado, se foi... Você não... Foi jogando material. Aí, agora... Cara, eu não sou especialista nesse assunto, não. Aí, agora você quer fazer uma casa, quer saber como que vai fazer a sapata. Né? Cara, e eu imagino que tem pelo menos, né? Vamos lá. Cara, eu acho que não tem fórmula mágica aqui, assim, não tem fórmula única. Vai depender muito. Vamos supor... Eu não entendo muito de adensamento, assim, não é que eu não entendo, eu não tenho sensibilidade nisso. Se isso aqui fosse feito, já foi feito muito tempo atrás, esse aterro está bem compactado, tá, assim, bem compactado, e o peso desse aterro já adensou essa camada aqui ela já sofreu o adensamento. O que é o adensamento? É a acomodação do terreno em função do peso do que tem em cima. Vamos voltar aqui assim um pouquinho, ó. Vamos tirar a casa. Vamos supor que o peso desse aterro, né, já adensou essa camada aqui de terreno. Apesar do terreno ser um pântano, né, mas o peso aqui do aterro adensou. Pô, eu acho que daria até para fazer aquela solução, né? Se a casa é pequenininha, daria para fazer um radier, né? Porque isso aqui, estou entendendo que o aterro já está mais alto, estou entendendo que o pântano já adensou. Aí se você fizer um radier, né, o radier já está mais alto que o nível da rua, beleza. Você poderia. Agora, como que avalia se isso aqui está bem compactado, isso aqui está bem assentado? Eu teria que conversar com o professor Antônio, né, ou alguém aí da área. Tipo assim, como que eu avalio se isso aqui já está bem adensado? Teria que tirar um corpo de prova. Pelo ensaio de SPT a gente consegue saber. Porque, fez o ensaio de SPT, vai dar uma capacidade muito ruim aqui, né? Mas o aterro está bem compactado. Isso aqui já adensou? Se isso aqui já adensou e esse seu terreno aqui está bem compactado, às vezes um radier é uma boa solução. Agora, o radier não quer fazer radier, vai fazer sapata? Aí eu acho complicado você fazer uma sapata e apoiar, cara, num local que não tem resistência ainda. Com certeza vai ter que passar pelo aterro. Por que tem que passar? Porque você fala assim, um radier em cima do aterro, eu entendo que até o bulbo de pressão do radier, porque o radier dissipa muito, a tensão debaixo do radier é baixa. Até a tensão chegar, a sua carga chegar aqui no pântano, né, no antigo pântano, cara, ela já dissipou. Então, esse aterro, vamos supor que ele tem um mínimo de compactação aí, pode ser que ele seja capaz de suportar o seu radier. Se você botar uma sapata, não tem cabimento você fazer assim, ó, vou botar uma sapata e vou botar no aterro. Por quê? Você concentrou a carga na sapata, né? Uma coisa é o radier, que distribui bem. Você concentrou a carga na sapata. Eu acho que o bulbo de pressão aqui, ó, vai rapidamente chegar no pântano. Então, cara, o radier aqui não vai funcionar muito. Ele vai pegar o carregamento e vai jogar para cá. Essa região aqui tem capacidade? Cara, como é que a gente vai avaliar? Teria que fazer um ensaio de SPT, né? Não tem como é que você vai avaliar a resistência? Aí tá arriscado você ter que fazer cada vez mais fundo. Aí vai chegar uma hora assim, você vai conseguir cavar quanto aqui? 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, 3 metros? Aí caiu no caso ali daquela minha casa. Como é que eu vou fazer uma sapata com 3 metros de profundidade? Pô, eu não sei se eu consegui te responder ou se era essa a pergunta. Não, conseguiu sim, perfeitamente. Era o que eu... Agora, uma coisa que eu não tenho sensibilidade é com questão de adensamento. Assim, vou fazer uma substituição de terreno, cara, e aqui é muito ruim.
o peso disso aqui, quanto tempo tem que fazer tem que aterrar para isso aqui adensar e você poder fazer o seu radier. Eu não tenho essa sensibilidade. Eu acompanhei, mais de curioso, eu sou torcedor do Fluminense e acompanhei quando o Fluminense começou a fazer o centro de treinamento deles. Cara, o centro de treinamento foi radier em quase todo. E é numa região que é uma região muito pantanosa ali de Jacarepaguá, um pouco depois da Cidade de Deus. Eu me lembro que uma das demoras do centro de treinamento começar a obra, eu dava aquele nervoso, né, que o Fluminense ficava anunciando, vai sair. Cara, e não saía nunca a obra. Cara, e aí eu ia instigando para saber o que estava demorando, foi porque eles fizeram uma substituição de terreno, né? Eles tiraram muito terreno ruim, reaterraram, esse reaterro demorou muito, e depois do reaterro, que foi um aterro compactado, cara, o engenheiro só liberou a construção do radier 2 anos depois, que era o tempo do peso do aterro deles, né? Do aterro, acho que foi 1,5 metro de aterro. Esse aterro, ele adensar a camada que estava debaixo dele. Aí depois que liberaram de fazer o centro de treinamento. Então, isso eu não sei, cara, foge da minha alçada. Isso é mais para quem trabalha nessa parte de pavimentação, geotecnia, né? Quanto tempo depois de você ter feito um aterro em cima de um terreno muito mole, quanto tempo que porque a questão dele ser mole, se você está distribuindo a carga por igual, cara, ele aguenta. É aquela brincadeira que eu falo com vocês. O navio está na água e não afunda. Então tudo é questão de pressão, né? Você pode botar... O problema é o recalque. Para evitar o recalque, isso aqui tem que adensar. Isso eu não tenho sensibilidade. Vamos voltar aqui para o projeto. Então, a gente botou quanto? 0,3. Oi, pode falar. Beleza, a gente botou 0,3, ó, né? 0,3 já começou a dar umas sapatas. Ainda deu algumas sapatas mínimas, mas já começou a chegar próximo aí de 85, 1 metro, 95. Minha sugestão, pô, você acha que o terreno é muito bom? Muito bom? Pô, eu acho que 0,3 tá. Eu aceitaria. Eu não iria te criticar nenhum de vocês. Falar, professor, eu não fiz o ensaio de SPT, mas a casa é pequena, o terreno é muito resistente, a minha sensibilidade, eu fui lá, olhei, eu acho que 0,3, pô, tá legal. Cara, eu não ia criticar ninguém, né? Na dúvida, foi lá, o terreno é bom, mas, pô, não fez o ensaio de SPT. Vamos colocar aqui um 0,2. Vamos ver se o 0,2 iria inviabilizar a obra, né? Vamos botar aqui, ó, 0,2. 0,2. Ó, 0,2. Leonardo, Oi. a parte mais difícil agora. Baixada Santista, areia de praia, no caso. Uhum. A gente acaba se enganando um pouquinho, né? Porque Uhum. o solo parece uma coisa e não é. Uhum. Mas é aterro, igual você falou. O que você poderia falar um pouquinho assim, em relação a isso? Se bem que eu sei que Santos é uma... Santos é assim, Santos é uma particularidade, acho que única do Brasil, né? Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, o professor de geotecnia sempre gostava de falar de Santos, dos prédios que inclinaram, que vários tiveram que ser macaqueados, não tem esse histórico todo de prédios que tiveram... Acho que os dois que foi feito isso aí. O Cara, resto é tudo mesmo. Não, mas acho que teve mais sim que eles acertaram, não? Mas aí, eu acho que teve mais, porque pelo menos eu já acompanhei assim, de ver vídeo em mais de um, assim, mais de 2, mas eu não conheço a fundo. O que eu sei é o seguinte, se fosse obra pequena, igual a gente está tratando aqui, eu acho que a lógica segue muito parecida com o que a gente está falando, né? Você trabalhar com uma tensão pequenininha, cara, fazer as suas sapatas, por exemplo, igual aqui, a gente botou 0,2, deixa eu botar aqui de novo, e aí enquanto a gente estiver conversando, eu deixo calculando, 0,2, vamos calcular. Então, para a obra pequena, eu acho que vai seguir mais ou menos a mesma história, é questão de, na falta do SPT, você tentar trabalhar para construções pequenas com a tensão baixa, né? Trabalha com uma tensão baixinha, cara, aumentou um pouco o número de pavimentos, vai ter que fazer a sondagem. Fez a sondagem, o que eu acho que... Cara, eu não sou especialista nesse assunto e nem tenho o histórico. Qual era o grande problema em Santos? Tinha uma camada de areia muito profunda, que o NSPT era bom, então as pessoas faziam as estacas nessa
camada de areia. Só que abaixo dessa camada de areia tinha uma argila marinha, né? Tinha bem profundo. Eu Tinha uma... vou lembrar a profundidade, mas eu tenho que ir bem fundo. É bem fundo. Então o que acontece? As pessoas no passado não avaliaram que tinha essa argila marinha abaixo dessa camada de areia. E aí o primeiro veio e fez o prédio. Ótimo, estaqueou, a estaca pegou, firmou na areia, né? Ótimo, foi, não precisou. Aí veio outro prédio, veio outro. Quando um prédio começou a ser construído próximo um do outro, o bulbo de pressão de um prédio, cara, se juntava com o bulbo de pressão do outro. E aí os dois bulbos de pressões nessa camada de areia, a tensão atingia a camada orgânica, né? De argila marinha. E aí os prédios começaram a inclinar. Né? Entortou o outro, acabou resultando no outro. Né? Então, assim, eu imagino que para obra em Santos, vamos lá, imagina que alguém me contratasse hoje para eu calcular um prédio em Santos. Cara, eu não iria calcular a fundação porque eu não tenho o mínimo de conhecimento histórico de Santos. Eu acho que teria que contratar alguém da cidade, alguém de geotecnia que conhecesse a fundo para poder falar, não, aqui tem que estaquear, o histórico da cidade fala que o melhor é um tipo de estaca que atravessa essa camada de argila marinha, que mais tantos metros. Ia precisar. A nossa aula está muito voltada para as obras pequenininhas, né? Para as obras pequenininhas, eu acho que e imagino que é o que o pessoal faz até hoje em Santos, independente desses problemas dos prédios terem deslocado e terem ficado tortos. Em obras pequenas tenta ter um ensaio de SPT, né? Vamos supor que você faça um ensaio de SPT e você lá a 20 metros de profundidade veja essa camada muito ruim. Você vai fazer uma casa igual essa nossa aqui, não tem cabimento você querer estaquear para passar a camada de argila orgânica, né? Você vai fazer a sapata, acho que você vai manter a sapata na camada de areia. Aí tem, no início da aula eu falei, esse 5, quando é areia, vale a pena, em vez de dividir por 5, né? Divide por 4. Então, às vezes de uma forma mais conservadora, em vez de ficar dividindo aqui por... Não, como é que é? Acho que eu falei o contrário, né? Não, o 5 já é o conservador. Eu falei ao contrário. Quando é areia, pode dividir por 4. Então daria, né? Você pega 5 golpes, né? 5. Eu acho que eu errei lá no início da aula. Você pega 5 e divide por 5, daria 1, né? Aí, não, quando é areia, pode até dividir por 4, né? Aí pega aqui assim, ó, 5, acho que é isso, se eu não me engano. 5 dividido por 4. Aí daria um pouquinho maior, ó, 5 dividido por 4. 1,2. Então, aí eu falei que tem autor que fala que para determinado tipo de solo pode ser 4 e outros para 5. Eu, pelo menos particularmente, sempre adoto 5. Então, eu acho que a gente, com o SPT, a gente vai fazer não muito diferente. Imagino que os engenheiros de Santos continuam fazendo isso. Pega o número SPT e divide 5 para obras pequenas. Não é porque você tem uma argila orgânica muito fundo. Cara, eu tenho medo de falar e depois falo assim, lembrando que eu não sou nem da região, nem especialista. Eu acho que para obra pequena não vai mudar. Para obra grande, eu acho que aí tem que estudar um pouco melhor. Saber o que é feito hoje para não repetir os problemas que aconteceram na região, no passado. Então, eu imagino que hoje os prédios altos em Santos, todos eles são estaqueados e as estacas ultrapassam essa camada de argila marinha até uma determinada profundidade. Eu acho que não tem muito... Eu posso estar enganada, eu não posso estar falando até um erro, mas se eu não me engano, acho que passava de 50 metros, uma coisa assim. Essa camada, né, de argila orgânica. Então vamos lá. Quando eu falei em Santos, eu equivoquei um pouco. Uhum. Santos se constrói casa, né? Estão demolindo, na verdade. Mas assim, saindo de Santos, né? A gente vai para São Vicente, Praia Grande, já vai descendo um pouquinho mais no litoral. Ele não é tão ruim igual o Santos, mas ainda chega a ser uma cidade de areia, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou pedir 1000 perdões para todo mundo. Ano passado, ano retrasado, eu não me lembro. Eu ajudei um aluno que fez um projeto em São Vicente. Deixa eu ver se eu acho aqui o projeto dele. Rodinelli, o nome dele, Rondinelli. Deixa eu ver aqui. Cara, a sondagem. A sondagem dele. Primeiro, vamos aqui, locação da sondagem. Vamos ver se tem um endereço. Avenida Flávio de Monteiro. Conhece essa avenida? Não, São Vicente eu não conheço muito. Deixa eu dar uma olhada aqui em que local que é. Eu acho que é Praia Grande. Eu acho que é mais ou menos próximo. É Praia Grande, Praia Grande. Então, né? Então, olha só, vamos ver a sondagem,
tá? A sondagem. Vamos ver se... Eu nem sei se pegou essa camada, a sondagem chegou aí a tão fundo. Porque como a obra era pequena, né? Eu acho que era um prédio de 3 ou 4 andares. Eu vou abrir aqui o projeto. Eu acho que quem faz a sondagem nem tem aquela necessidade de ir até encontrar essa camada de argila orgânica. Vamos lá, ó a sondagem. Vamos ver aqui o número de golpes. Ó, cadê? SPT, ó, 1,56. O que significa 1,56? Deu um golpe e afundou 56 centímetros. Muito ruim. Cara, o terreno sem resistência nenhuma. Ó, é uma argila silto-arenosa, né? Orgânica preta. Aí deu um golpe e afundou 45. Cara, não tem... Esquece, inviabilizou completamente fazer sapato aqui. Até o radier eu acho que inviabilizou, ó. Depois, 9 golpes, 20 golpes, 26, olha como começou a ficar bom o terreno, ó. 20, 60. Aí, o que eu imagino que pode ter acontecido no passado? Olha só, tô falando sem conhecimento a fundo. Cara, quem ia fazer um prédio no passado e a pessoa olhava isso aqui, ó, 60 golpes. Para muito, o que é 60 golpes? É impenetrável. Eu conheço muita gente que acha que 50 golpes já é impenetrável. Aqui, eu vou perguntar depois para o Paulo. O Paulo tem feito também bastante, assim, tem feito alguns projetos. Quando chega a 35 golpes, às vezes o cara até para o ensaio. Então pode ser que antigamente fazia o SPT e chegava numa camada dessa aqui muito compacta, a pessoa falava assim, pô, acabou, pronto, vou fazer o meu prédio e vou estaquear, então vou botar aqui meu bloco de fundação, vou fazer a minha estaca até aqui. Já vou entrar aqui, cara. E aí, inclusive faz o teste de cravamento da estaca. O cara falou, ó, cravei a estaca, ela não vai mais, está travada. Só que, cara, o terreno, ó como é que aqui no fundo ele foi piorando, ó. 39, 36, 28, 27. Olha lá. Ele chegou a ter 60 e recaiu para 27. 28 e 27 é bom ainda, muito bom. Cara, inclusive ele escreve aqui, ó, compacto. Continua sendo uma areia compacta, uma areia fina. Cara, é região de praia, igual você comentou. Mas, ó, o número, o SPT que está muito alto. Cara, eu não sei, ele parou o ensaio. Por que ele parou o ensaio? Ó, estabelecido pelo cliente. Critérios de paralisação da sondagem estabelecido pelo cliente. Por que ele parou o ensaio e não foi até ter chegado... Eu não sei se Praia Grande ainda tem essa camada de argila orgânica, não sei. Mas pode ser que se ele continuasse isso aqui, ó, pode ser que ele ia continuando, e em vez disso aqui subindo, ó, isso aqui pode ter despencado e ter encontrado a tal da camada de argila orgânica. Por que a gente não fez isso aqui? Porque era obra pequena, cara, não tinha necessidade. Aí também não é porque todos os prédios em Santos ficaram tortos que a gente vai se desesperar. Prédio pequeno, tem como fazer um estaqueamento e parar aqui nessa região? Tem. É porque os prédios que ficaram tortos, se vocês olharem no YouTube, cara, e na internet, vão ver que são prédios muito altos. Então, às vezes o cara fez isso aqui e não conhecia, isso aqui para baixo. Então, esse foi o furo 1, deixa eu ver se teve outro furo. Furo 2, ó, muito parecido, ó. 1,51, 5, 6. Olha lá, chegou a ter aqui 55 golpes, ó. Depois foi diminuindo e parou. Furo 3, vamos ver. Furo 3. 66 metros, não chegou mais. Oi? 66 metros, não chegou mais. Ele pode ter pegado uma pedra. Não, aqui nesse ensaio eu me lembro que eu orientei, o aluno ficou me ligando. Ele falou, professor, cara, se o cara. Isso acontece muito. Se você falar para o sondador, fala assim, faça a sondagem até o impenetrável. Cara, ele cobra por metro. Se ele for cavando e não achar o impenetrável tiver a 50 metros de profundidade, o seu ensaio vai ficar um absurdo. Então, eu acho que aqui parou porque a gente estabeleceu um critério, ó. Cara, eu não me lembro se foi quantos metros, ó. Deve ter sido 15 metros, ó. Deixa eu ver se é 15 metros. 15 metros de profundidade para o ensaio. A primeira sondagem, andado 70 golpes, 6 metros de profundidade. E ele mudou. Ah, tá. Você diz que deu 60 golpes a 6 metros de profundidade. Nos outros deu a... Não, já ficou mais profunda aqui a camada, né? Aí eu não sei como é que era a topografia.
mas eu não sei como que era a topografia, ó, 64 aqui, ó. Eu não sei como é que era a topografia do terreno também. Oi? Geralmente, Praia Grande é plano. É plano, né? Então, vamos lá, só para fechar o assunto. Aqui, qual foi a solução? A gente estaqueou. Quer ver? Deixa eu ver aqui o projeto. Deixa eu ver se eu tenho o projeto que foi entregue. Aí, a gente estaqueou. Ó. Olha lá, uma estaca, duas estacas, duas, uma, duas. Se eu não me engano, aqui foi estaca Strauss. Deixa eu ver se ele botou a informação aqui direitinho. Deixa eu ver o banco. Eu não me lembro se ele colocou aqui a especificação, nesse projeto aqui, a especificação. Olha lá, colocou, ó, estaca, Strauss, D 32 centímetros, Strauss, capacidade 30 toneladas, não cada uma tinha que pegar 300 kN, profundidade 9 metros. Tá vendo? Então assim, aí se tiver uma camada de argila orgânica, igual você falou, a mais de 30, 40 metros, cara, eu acho que para o prédio que não era muito alto, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o prédio dele. Deixa eu ver se tem aqui um corte. Eu vou ter, com certeza... Deixa eu ver aqui, Revit... Não, aqui o Revit a gente montou só a sondagem. Mas eu vou abrir aqui o CIP dele. Quer ver? Ó? Vamos abrir aqui. Rondinelli. Aí, ó, eram uma, duas, três lajes. Ó. Então, o prédio não era tão alto, né? Em termos de carregamento, não, assim, as cargas que iam chegar aqui em cada pilar não era muito alto. Então, a gente estaqueou. Essa obra aqui eu acho que já até foi executada. Outro dia ele me mandou foto da obra. Acho que já concluíram a obra. Então, eu ajudei ele, a gente tipo assim... Aí você fala, apesar de eu não ter experiência na região, cara, eu tenho certeza que a obra era pequena, não tinha que ter uma preocupação muito maior. A gente fez aí como que a gente calculou a estaca? De novo, pelas aulas lá de capacidade de estaca, né? A gente veio aqui, preencheu aqui foi preenchendo aqui os dados. Cara, isso aqui é bom ter um pouquinho de conhecimento de como é que, né, efeito de ponta, efeito de atrito lateral. Aí tem uma certa sensibilidade de você saber se está preenchendo isso aqui e os resultados estão coerentes. Foi isso. Aí a obra dele. Ele foi aluno. Cara, ele fez o curso comigo. Eu não me lembro se ele foi aluno da Estácio também. Mas com certeza ele fez os meus cursos e eu ajudei ele a calcular a obra. Professor, depois manda o endereço certinho no WhatsApp. Como eu moro aqui perto, vou ver se eu consigo dar um pulo lá para dar uma olhada. Ah, tá bom, te passo sim. Beleza, então vamos lá. Deixa eu voltar, vamos voltar aqui para a obra que a gente estava. Deixa eu voltar aqui. Inclusive, eu acho que ele é militar, ele até falou comigo, eu falei, e aí, como é que tá? Pegando mais obra aí na região? Ele falou, pô, professor, fui transferido para o Nordeste. Ele está em alguma cidade agora no Norte. Aí eu acho que ele não. Eu acho que ele tá, inclusive, está pegando obra lá na cidade dele que ele está agora. Vamos lá, gerenciamento, últimos arquivos. Ó, vamos voltar para cá. Por último, antes da gente mudar o assunto, a gente colocou quanto? 0.2. Olha lá, 0.2 já começou a dar nas sapatas mais para a periferia 90 por 90, 90 por 90 e essas duas aqui, ó, 1,25, 1,35. Essa aqui 1,5, 1,5, 1,5, 1,15. Pronto. Então, recapitulando, você não fez o ensaio de SPT, né? Não fez o ensaio, acha que o terreno não é dos melhores, mas também não é ruim. Pô, botou aqui 0.2, olha lá, eu acho que não inviabilizou, né? Assim, eu acho que 0.2, você viu que o terreno
o terreno é razoável, não é aquele um dos melhores, mas também não é muito mole. Acho que um 0.2 estaria os sapatos. Aí depois, na hora de organizar os sapatos, é dar aquela ajeitada, né? Eu acho que eu arredondaria aqui tudo para um, né? Botaria todas essas aqui 1 por 1 para ficar tudo igualzinho, 1 por 1, 1 por 1. Aí aqui também 1 por 1, né? 95, 95, medida estranha. Aí arredonda tudo 1 por 1 para ficar isso aqui melhor. Cara, essas duas aqui 1,20 por 1,20, eu arredondaria isso aqui 1,30. Aí essa aqui eu diminuiria um pouquinho para ficar 1,30 por 1,30 para igualar as duas. Aí é questão de depois dar uma organizada. Vamos lá, para fechar o assunto. O cliente aqui foi, cara, não fez a sondagem, você chegou lá e o terreno é muito ruim. Pô, você sentiu, abriu um buraco, você falou, pô, esse negócio aqui não deve ter nada, tá horroroso. Aí, tá horroroso, você vai fazer o quê? Vai vir aqui, vai botar um 0,1. Cara, vai botar, pô, o terreno tá muito ruim. 0,1, 0,1, o terreno tá horrível. Você chegou lá, cara, a gente até viu que quando tá muito ruim, 0,1 ainda pode estar te enganando, porque, cara, e se o terreno fosse esse aqui, que é 0,0002, pô, aí até o 0,1 tá errando. Então, botou, você acha que não é dos melhores, mas não é mas você tá na dúvida. Botou 0,1. Vamos ver se o 0,1 o que vai acontecer. Só pra gente fechar a aula hoje, que já tá dando 10 horas. E, enquanto está calculando, eu estou dando aula hoje para vocês, na verdade é um bate-papo, né? Não é nem uma aula, não é aquela aula tradicional de faculdade, que eu cheguei com as fórmulas, Estou passando um pouco da minha experiência. E a aula parece que está meio esquisita, né? Tipo assim, nem eu tenho as respostas, porque eu também tenho dúvida muitas vezes, né? Pô, como é que eu vou fazer? Eu chego às vezes no terreno e, caramba, vou botar qual tensão? Será que se eu afundar um pouco mais aqui o terreno piora? Então, o que eu falo para vocês é, cara, não tem como você calcular sem pelo menos você ter um conhecimento, ir lá na obra, pedir para abrir um buraco. E aí, na falta da sondagem, você tem que ter pelo menos um pouco de sensibilidade. Se vai botar 0,2, 0,1. O que eu estou tentando passar para vocês aqui cara, assim, pô, tá olhando, o terreno é muito bom. Cara, realmente, se o terreno é muito bom, você botar aqui um 0,2 ou 0,3 não vai fazer muita diferença. O terreno é ruim, cara, vamos botar um 0,1, 0,15. O terreno é muito, muito ruim. Cara, o terreno é muito ruim, vamos ver o que isso vai acontecer. Cara, a sapata começa a ficar tão grande, né, ó, 2 por 2. Cara, 2 por 2 é quase o tamanho de um quarto, aí é o tamanho de um banheiro, isso aqui. É como se praticamente tem um banheiro aqui dentro, aqui, ó, né? Tá arriscado você chegar para o cliente e falar assim, olha, você não acha melhor a gente fazer a sondagem? Porque pode ser que seja pior ou melhor. Assim, eu não estou com sensibilidade para poder avaliar. Vamos fazer a sondagem. Você tem que mostrar para ele, ó, abrimos um buraco aqui, o terreno é muito ruim. Ele vai se assustar. Aí não tem porquê ele... Aí você fala com ele, você vai fazer uma casa de 100 metros quadrados. Naquela lógica do início da aula, né? A pessoa vai construir uma casa de 100 metros quadrados. Uma casa bem simples. 100 metros quadrados. Quanto que ele vai gastar para fazer essa casa? Quanto que a gente colocaria aqui, ó? Né? Pensando lá naquele cubo que a gente olhou. Bem simples, 1.700, 1.600. Vamos botar que ele não aprove na prefeitura, não tire documentação, não pague os encargos dos funcionários, compra o piso mais barato que tiver, as janelas coloca as mais simples que for possível, cara, não faz rebaixamento de gesso. Cara, vamos lá, ele vai gastar 160 mil aqui. 160 mil, vou botar. Ele vai gastar isso aqui. Você acha que a sondagem 1.800 é o que vai inviabilizar a obra dele? Então, não é, né? Assim. Então, aí é questão de falar, olha, calma, vamos fazer a sondagem. O seu terreno está muito ruim, tipo assim, tá difícil de avaliar. Eu vou botar aqui uma sondagem de 0,05. Olha aqui, ó, se eu botar o que eu acho que se eu botar aqui 0,06, que eu acho que o terreno não tem resistência nenhuma. Cara, eu tô vendo aqui, o terreno tá muito, muito ruim. Vai dar isso aqui, ó. E aí, outra coisa para fechar a aula. Sempre dá uma olhada, né, nas construções vizinhas. O pessoal tem feito sapata. O pessoal faz sapata. Todo mundo faz sapata. Dá uma olhada se todo mundo não tem uma fissura na casa, porque acontece muito, né?
Ah, aqui todo mundo faz sapata. Aí você vê todo mundo está com a casa trincada. Então, você tem que avaliar. Olha, todo mundo não fez sondagem, todo mundo não fez sapata. Olha como é que está a casa de cada um aí, cheio de patologia. Vamos fazer a sondagem, vamos fazer direitinho. Ó. Coloquei o terreno 0,06, voltamos para aquele problema. Ó. Inviabilizou. Né? Vamos lá, vê se alguém faz alguma pergunta aí que a gente ainda possa conversar um pouco mais a respeito disso. Eu acredito que a aula foi produtiva, professor. A gente vai ficar esperando sobre o Radier. Tá. Se interessante também, aí eu tiver uma aula aí para tá. ficar um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Na aula de hoje, eu pensei em falar de sapata de divisa e as vigas de equilíbrio, né? O que a gente faz para calcular, porque o CIP ele é meio engessado, né? Eu acho que por exemplo, o Paulo, o Evandro, que eu sei que já calcularam viga de equilíbrio, sabe que quando a gente vai botar a viga de equilíbrio, né? A minha sapata é sapata de divisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, ó. Vai ser a aula da semana que vem e aí eu falo o que eu vou falar do Radier. Então vamos botar que aqui seja um 0.2, né? 0.2, mas a gente tá com... Vamos fazer uma brincadeira que essa parte aqui da obra, ó. Vamos fazer aqui, ó. Que isso aqui fosse divisa do terreno. Então eu não posso deixar a minha sapata invadir o vizinho. Então eu venho, elementos de fundação, apagar, apagar, apagar. Aí eu vou colocar a minha sapata de divisa. Então vou escolher aqui a sapatinha de divisa. Aqui ela. Aí eu vou colocar, puxar ela para dentro do terreno. Botar, puxar para dentro do terreno. Puxar, colocar para dentro do terreno. Vamos supor que eu não queira colocar viga de equilíbrio. Viga de equilíbrio aqui ou de travamento para poder equilibrar essas sapatas. Se eu colocar para calcular, vocês vão ver, né, que as sapatas aqui agora vão ficar com uma dimensão muito boa, porque 0.2 vai dar uma sapata aí razoável, mas essas aqui vão ficar esquisitas, né? Então, vamos dar uma olhada como é que vai ficar. Aí esse assunto eu vou voltar na aula da semana que vem. Então, semana que vem a gente mata esse assunto de viga de equilíbrio, porque o CIP é engessado. Vou mostrar aqui qual é o problema dele. Ó, ele vai calcular, vai dar umas sapatas gigantes, olha o tamanho da sapata. Por que aconteceu isso? Porque como a carga não está no centro da sapata, né? O pilar não chega no centro da sapata, ela gera um momento muito grande, que a única forma da sapata resolver esse momento, ela criar uma massa, um peso no sentido contrário. Então inviabilizou. Apesar de não ser impossível fazer isso, tanto é que em muro muitas vezes a gente faz, né? Sapata excêntrica e não tem viga de travamento, mas a carga de um muro é pequena. Aqui a carga de duas lajes descendo aqui precisou ter uma massa muito grande. Como é que você viabiliza isso aqui para não deixar essas dimensões grandes? A gente vem aqui em fundação, viga de equilíbrio, escolhe aqui uma viga de equilíbrio e aí está o grande problema, né? O CIP, a viga de equilíbrio dele é menor aqui, ó, é muito grande, ó, e vem com uma armação pronta. Ele não te dá aquela opção que em viga dá, né, de você editar as armações. Aí você é obrigado a vir aqui, ó, viga de equilíbrio. Eu vou botar aqui só viga de equilíbrio. Aí você é obrigado a botar uma viga de 50 por 40. Nem sei se tem aqui menor. Ó, pelo menos no meu aqui tá assim, ó, 40 por 50. Com 4 ferros de 12 na armação superior. Aí você coloca, ó. Coloquei, ó. Travei, ó. Vou calcular. Vocês vão ver que isso aqui vai diminuir de tamanho. Só que essa viga que ele propõe nem sempre é melhor. Então a gente tem que calcular na mão. A conta é simplória, é bem simplesinho. Calcula essa viga na mão, edita na memória do computador. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas a explicação completa a gente fica para a semana que vem. Eu achei que ia dar tempo de falar isso hoje. Aí não deu, semana que vem a gente fala. Aí ele vai acertar o tamanho das sapatas. Olha lá, ele acertou, né? Ó, diminuiu, ó, o tamanho das sapatas ficaram bem pequenas, ó, então acertou. Só que a viga de equilíbrio ficou uma viga de equilíbrio, eu acho que exagerada. Ó, não precisava ter essa viga, às vezes com essa largura, e não precisava também, às vezes, vamos ver aqui como é que ficou. Fundação, vigas de equilíbrio, editar. Ó,
ele não é igual a edição de viga, ó, tá vendo? Aí se eu não quiser 4 ferros de 12 aqui, eu quiser mudar, e se eu quiser botar aqui, isso aqui onde tem 4 de 10, ele não é bem intuitivo, né? Como é que a gente faz? Normalmente eu calculo na mão, então é bem simples o cálculo, 15 minutos a gente dá uma revisão aí como é que é o cálculo. Aí a gente redimensiona isso aqui, define qual é essa armação, então a gente faz um cálculo na mão, bem simples. Aí você vem aqui na memória do programa, ó, em dados gerais, aí tem aqui, ó, clica aqui na engrenagem, vem aqui em fundação, ó, fundação, cadê viga de equilíbrio? Ó, viga de equilíbrio, aí clica aqui nesse quadradinho azul. Aí vem aqui, ó, viga de equilíbrio. Aí você clica aqui, ó, tabela, não é aqui não, deixa eu ver, lembrar onde que é. Editar. Aí, ó, tá vendo? Tem algumas aqui. Essa aqui já está editada, tá? No computador de vocês deve estar completamente diferente. Aí tem aqui isso na memória. O que você pode fazer? Você pode vir aqui e fazer assim, ó, eu quero a minha viga. Aí você clica aqui em mais, dá um nome para ela, então eu vou botar assim, ó, viga Leonardo 1. Aí eu coloco qual dimensão que eu quero, 20 por 50, vamos supor que eu quero que ela seja 20 por 50 ou 20 por 40. Aí você vem aqui, ó, e edita qual armação que você quer, em cima e embaixo. Como que eu sei? Cara, aqui não tem jeito, você calcula na mão. Calcula na mão, rapidinho, é rápido calcular isso. Calculou, editou. Cara, quando você voltar para cá, é que eu não fiz, tá? Eu tô saindo sem salvar. Quando você voltar aqui para a edição de viga de equilíbrio, quando a gente voltar aqui, ó, a gente vai, eu vou trocar, vai estar a viga cadastrada, a viga que você cadastrou vai estar aqui dentro. Pronto, tá bom? Então assim, é simples, mas precisa ter esse pulo do gato de calcular na mão. Vamos lá, eu vou fechar aqui. Tá? Então na semana que vem a gente volta a falar dessas vigas de equilíbrio, e aí eu vou preparar uma aula para a gente falar só sobre radier, tá? E aí a gente vai andando aí com o curso. Fechou por hoje? Lembrando, ó, pessoal que está cadastrado já na plataforma, eu tenho colocado bastante aula lá gravada, tá? Assim, eu estou separando as aulas que eu dei ano passado, aí eu tenho editado, corto um pedacinho da aula que eu acho que não ficou legal e tenho colocado na plataforma. A plataforma, semana passada, acho que a gente bateu, ultrapassamos a... Peraí, deixa eu ver, cadê? Já perdi, eu até botei um dia, acho que a gente ultrapassou 100 vídeos, aulas, tem bastante coisa aqui, ó. Léo, oi, pode falar. Essa viga de travamento aí que você editou, salvando, você não corre risco de perdê-la depois do seu projeto, não, né? Não. Mas aqui, vamos combinar que essa parte de viga de equilíbrio a gente volta na semana que vem? Então ficou o assunto da semana que vem. Pode ser? Tá? Beleza. Então aqui, ó, no nosso curso aqui de atualização, já coloquei ontem, coloquei mais um modelo aí, ó, exemplo, cara, isso aqui não estava na plataforma, esse aqui eu não dei esse ano, foi um modelo que eu fiz ano passado, aí eu reeditei ele e coloquei aqui, tá bom? São 5 aulas. 5 aulas rápidas, não são aulas demoradas não. Então é um modelinho interessante. E no nosso arquivos compartilhados, que são isso aqui, ó, tem já o arquivo de AutoCAD para vocês utilizarem para poder desenvolver e treinarem. Fechou por hoje? Então, quem não tiver aí na plataforma ou o acesso tiver por algum motivo interrompido, só me avisar, que eu acerto para vocês. Fechou, Evandro? Valeu, Evandro. Um abraço. Abraço, Davi. Um abraço. Valeu, André. Tá bom, um abração a todos aí. Grande abraço aí para todo mundo.